todos. Mas agradecer a todos por estar na casa, por participar de mais uma noite do Evangelho. Estamos aqui para aprender mais um pouco. Vamos ver se a gente consegue mentalizar a energia que foi preparada para nós nessa casa durante todo o dia que a equipe da casa esteve aqui trabalhando. Então vamos fechar os olhos, mentalizar essa energia e pedir para essa equipe nos auxiliar para que a gente consiga compreender as palavras desse Evangelho e consiga colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Bom, estamos terminando a sequência do estudo das parábolas evangélicas, certo? Hoje vamos falar da parábola do rico e de Lázaro. Já aviso que não é um resumo da novela. Fiquei sabendo que tem uma novela, né? Eu fui pesquisar sobre o tema e eu achei lá Rico e Lázaro Record. Não é com certeza o texto, mas é sobre, né? Aí eu descobri que tinha uma novela. Então, são outras histórias. Em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, está a parábola que é objeto do nosso estudo de hoje. Diz o seguinte: Jesus contando aos seus discípulos, à sua audiência. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, deleitando-se a cada dia esplendidamente. E um pobre, de nome Lázaro, coberto de chagas, estava lançado junto ao portão dele, desejando saciar-se do que caía da mesa do rico. Além disso, os cães vinham lamber-lhe as chagas. E sucedeu que, ao morrer, o pobre foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. No Hades, levantando os olhos, estando em tormentos, viu Abraão de longe e Lázaro em seu seio. Ele, chamando-o, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia Lázaro para que mergulhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou aflito nesta chama. Disse Abraão: Filho, lembra-te das tuas coisas boas durante a tua vida. Os teus bens os recebeste durante a vida. E Lázaro, do mesmo modo, recebeu as coisas más. Agora ele está sendo consolado aqui, e tu estás aflito. Além disso tudo, foi estabelecido um grande abismo entre nós e vós, a fim de que os que queiram atravessar daqui para vós não possam, nem atravessem de lá para nós. Disse o rico: Sendo assim, peço a ti, pai, que o envies para a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes testemunhe, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormentos. Diz Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam a eles. O rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, se arrependerão. Disse-lhe Abraão: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, mesmo se alguém se levantar dentre os mortos, não serão persuadidos. Esse é o teor da parábola de hoje. É uma parábola interessante. Tem material para fazer mais de uma novela, com certeza. E ela gira em torno do quê? Qual que é o eixo dessa parábola? O rico e Lázaro, mas a destinação deles, principalmente. São situadas as duas posições, né? Tanto do rico quanto do Lázaro. Interessante para a gente refletir, né? O rico não tem nome, o Lázaro é Lázaro, né? Mas o rico é o rico. O rico é o retrato típico dos poderosos e dos detentores da abundância material desse mundo. Aquele que vive em função de seus bens, em função de sua riqueza, em função do seu poder, e que dele se regala egoisticamente, infinitamente, deslimitadamente.
Lázaro, por sua vez, é o retrato dos miseráveis desse mundo, dos sofredores. Mas não de qualquer sofredor, é aquele sofredor contrito. Quando a gente estuda aquela bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, esse é o retrato do pobre de espírito. Não só daquele citado por Jesus, mas Jesus também citou o pobre de espírito com base no texto de Isaías. E é esse o pobre de espírito. É o que sofre, mas o que sofre contrito. O que sofre, mas o que sofre subjugado e ao mesmo tempo fugiu a palavra agora. Conformado, não é conformado? Resignado. Resignado, me fugiu a palavra. E com esperança. Por isso que não se revolta. Quem tem esperança não se revolta. Quem tem esperança na justiça de Deus não se revolta. Esse pobre aqui, lançado ao portão de Lázaro, jogado, né? O texto foi bem suave nesse ponto, porque ele era pustulento, cheio de chagas. A gente consegue tirar isso do texto, os cães vinham lamber-lhe as chagas. Era daquelas pessoas que, tão deteriorado o estado físico, são largadas no canto e de lá não conseguem mais sair. E ele tinha uma esperança, desejava saciar-se das migalhas na mesa de Lázaro, do rico. Mas aqui não diz que ele se saciava delas, ele desejava, porque tinha abundância. As mesas eram esplêndidas, né, como diz o texto. Então dá para a gente fazer uma ideia do que devia ter, né, as refeições desse rico. E cabia a esse pobre infeliz aqui desejar as migalhas que caíam da mesa. A gente não sabe se ele recebia. De repente, na limpeza da casa, né, jogasse alguma coisa para fora, desce ali e catava. Não dá para saber. E aí houve uma divisão causada pela morte, o evento morte. Um foi para o seio de Abraão, retratado como o lugar destinado aos eleitos. Abraão, a gente tem que considerar isso a partir da perspectiva judaica, né? Abraão é o pai do povo judeu, que era o povo escolhido. Então, para o judeu, existia alguém mais importante que Abraão? Fora Deus, Yahvé. Mas existia? Não existia. Então, estar no seio de Abraão significava a glória máxima que um judeu poderia almejar. O reconhecimento de sua condição de justo, de eleito, de admitido ao reino. E Lázaro foi. E o rico, numa outra novela falava do mármore do inferno, né? Hades, caldeirão, é tudo sinônimo. Ele estava no inferno. E de lá ele olhou para cima, né? Você vê que inferno, assim, maquiavelicamente programado, né? Porque não basta ser um inferno e você está sendo queimado. Tem que ter uma janelinha para você olhar a parte boa, para onde você ficou alijado, onde você foi excluído. Ele viu lá. E aí a história se desenvolve para nos mostrar o quê? Primeiro, a separação. Bom, não é muito difícil a gente entender por que Lázaro foi escolhido. Por que Lázaro estava no seio de Abraão? Entende? Ele era o pobre de espírito, ou pobre em espírito, de acordo com algumas traduções, né? Ele era um deles, entende? E a eles Jesus assegurou: serão bem-aventurados. A bem-aventurança está aqui, está representada aqui. Agora, o rico vivia egoisticamente, apegado à materialidade dos seus bens, da sua riqueza, do seu poder. E o poder tem essa característica, a riqueza tem essa característica de exaltar o nosso egoísmo, de fazer com que a gente queira mais. E querer mais significa afastar-se cada vez mais da possibilidade de dividir isso com alguém. Porque senão eu perco. Eu preciso acumular, não dividir. Então nesse proceder, nessa visão, não tem espaço para ajudar alguém, para exercer a caridade. E não estamos nem falando da caridade verdadeira. Uma assistência, um prato de comida. Não custaria nada para o rico juntar suas sobras e dar.
Afinal de contas, o rico sabia que tinha esse infeliz jazendo no seu portão do seu palácio. Ele não saía de lá, ele não podia sair de lá. Então ele sabia, não custava nada ele fazer uma marmitinha e entregar ali. Não há notícia de que fazia isso. E ele foi para o Hades, para o inferno. Muito bem. Tem uma coisa que me chama a atenção aqui. Eu sempre que você lê isso aqui chama atenção. Quando o rico se dá conta de que ele está sofrendo e que Lázaro está no céu com Abraão, e aí ele pede para o pai Abraão, ele não pede para Lázaro. Ele conhecia Lázaro, mas ele ignora Lázaro. O orgulho era tanto que mesmo no inferno, reconhecendo-se punido pelo seu comportamento, ele não abriu mão de se sentir superior a Lázaro. Ele nem considera a pessoa do sujeito. Ele vai direto com Abraão, tipo, manda esse rapaz aí vir me refrescar. Aliás, o rico não pediu sequer uma oportunidade a Abraão, já que ele conseguiu se comunicar com Abraão. Ele não pediu sequer uma oportunidade uma chance para se transformar. Uma oportunidade para reconstruir a sua existência numa estrutura positiva. Não pediu nada disso. Ele não pediu sequer perdão. Nada. O orgulho era tão arraigado, tão forte, que ele só pediu o quê? Que Abraão mandasse o seu estafeta, mandasse o seu office boy, molha o dedo e me refresca a língua. Quer dizer, não pediu nem para sair do inferno. Traz um pouquinho de refresco para mim aqui. Olha o prejuízo que o orgulho nos causa quando está arraigado dentro de nós. A gente não consegue enxergar sequer as brechas que nos são disponibilizadas para a gente poder sair do buraco em que a gente se enfia, de poder reconstruir a nossa vida orientada no sentido evangélico. A gente não consegue. Então, para o rico, no começo, ele não bastou para ele ir para o inferno. Ele continuou muito orgulhoso. E daí a gente tem uma conclusão que a gente pode tirar. Mal compreendido, a gente lendo as bem-aventuranças, a gente vai ler ali: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Não, então, quem sofre vai receber essa condição, vai se qualificar como bem-aventurado? Não. Sofrer não faz ninguém evoluir. Sofrer não faz ninguém melhorar. Pelo contrário, pode fazer alguém piorar. Quer dizer, piorar não, né? Porque o espírito não retrograda, o espírito não volta atrás do seu patamar evolutivo. Mas pode fazer ele ficar muito tempo naquele patamar bem baixo, bem inferior. Então, o sofrimento por si só não é condição nenhuma de elevação ou de diminuição do espírito, mas sim a forma como nós lidamos com o sofrimento, a forma como nós encaramos e trabalhamos com as condições de sofrimento na nossa vida, com a sofrência no viver. É isso que nos vai fazer diferença. Para o rico, ele caiu no inferno, caiu nas chamas, humilhado, atingido no seu orgulho, porque ainda teve que engolir ver Lázaro, aquele mendigo infeliz que vivia lá deitado na porta dele, no seio de Abraão. E ainda assim ele não mostrou melhora nenhuma, não mostrou sinal nenhum de arrependimento. Mas aí ele prossegue. Afinal de contas, Abraão, até pela posição que ele tinha, a elevação espiritual que ele já tinha atingido, nessa condição de pai do povo judeu, ele não deixa seus filhos sem resposta. E ele respondeu a súplica do rico. Falou: meu amigo, meu filho, os seus bens você já os gozou em vida. Isso não lembra alguma coisa que também é recorrente no discurso de Jesus? Quantas vezes Jesus nos adverte com isso? Você faz preces querendo aplausos? Você pratica a caridade querendo reconhecimento alheio? A sua recompensa você já teve. A sua recompensa é o reconhecimento que você buscou, o aplauso, essa é a sua recompensa.
não terá outra. Você não vai receber duplo prêmio. Vai ser premiado com reconhecimento, aplauso do mundo e depois... Não é. Ficou ali, acabou. 0-0. Com Lázaro também. Você já recebeu as coisas boas que lhe cabiam na sua existência. O que eu vou mandar Lázaro lhe refrescar? E aí ele diz o seguinte: além disso, foi estabelecido um grande abismo entre nós e vós. É um abismo entre o céu, esse céu, onde está Abraão, e o inferno, onde está o rico. Olha que ideia interessante. É um abismo intransponível. É um abismo geográfico. É um abismo territorial. É um grande cânion. Ou será que a gente pode desenvolver essa ideia? Sabe onde eu vi uma referência muito interessante que completa isso aqui? Que desenvolve, aliás? Alguém já leu o livro Voltei, do irmão Jacó, psicografado por Chico Xavier? Vocês estão lendo muito pouco, gente. Vocês precisam ler mais. Não para responder aqui as perguntas, óbvio, mas para adquirir conhecimento. A gente precisa ter conhecimento para poder trabalhar. A gente não pode se esquecer. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, Cristo Consolador, a última instrução dos Espíritos. Primeiro mandamento: amai-vos uns aos outros. Segundo mandamento: instruí-vos. Por quê? Porque a instrução nos conduz, nos fortalece no nosso caminho. A gente precisa pegar firme nesse ponto. Mas no livro Voltei tem uma passagem interessante quando o irmão Jacó, que era Frederico Figner, se vocês procurarem, ele foi uma personalidade conhecida aqui no Brasil no início do século XX. Ele foi fundador das Casas Edison. Foi ele quem trouxe ao Brasil a primeira máquina de gravar, de vinis, discos e vinil LP. Foi ele quem trouxe para o Brasil essa tecnologia. E ficou rico vendendo isso, gravando vinis, né? Porque na época podia gravar, você queria gravar uma mensagem, uma carta, uma mensagem para alguém, um ente querido, ou mesmo gravar uma música sua, achando que um karaokê, você podia ir lá e pedir e gravar um LP para você. E ele ficou rico com isso. E se tornou espírita, logo no começo ainda das atividades da FEB, no século X, século XX da década passada, do século passado. Chegou a ser diretor da FEB, fazia um trabalho de assistência social muito grande, um trabalho também com instrução. Ele participava dos grupos de estudo da doutrina na sede da Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro. Então ele trabalhou muito na doutrina. Ele era um espírita atuante, militante. Ele faleceu, desencarnou, e aí depois, alguns anos passados, ele escreveu pela psicografia de Chico Xavier esse livro, Voltei, contando a experiência dele quando ele retorna para o plano espiritual. Espírita retornando para o plano espiritual. Espírita atuante retornando para o plano espiritual. Entende? E aí eu não vou dar spoiler, vocês vão ler o livro, vocês vão se surpreender com o que tem por lá. Mas tem uma passagem muito interessante, quando ele está sendo conduzido pelos seus companheiros de doutrina da época, porque ele viveu com todo aquele pessoal que a gente conhece: Bezerra de Menezes, Iteco Sampaio, o Manuel Quintão, todos aqueles primeiros espíritas. Ele viveu com todos que desencarnaram antes dele e o receberam. E aí eles estão levando do centro onde ele se recuperou imediatamente da sua desencarnação para a estância de acesso dos espíritos mais elevados, né? E no caminho tinha uma ponte. É uma ponte sobre um abismo das trevas. E era necessário atravessar essa ponte. E ele ficou primeiro maravilhado porque ele viu uma ponte, pela descrição que há no livro, tipo uma ponte a Golden Gate, mas toda luminosa, muito mais bonita, né? Muito mais resplandecente. Só que ao mesmo tempo ele divisou inúmeros espíritos trevosos na base da ponte. E aí Bezerra de Menezes explica para ele: essa ponte é necessária, porque é ela que faz a seleção do acesso. Não há uma seleção feita por pessoas, mas é uma seleção feita pela condição moral do indivíduo, sabe? Ele mesmo se seleciona para atravessar essa ponte. Então ele adverte: então mantenha-se em concentração e em oração.
E não se apegue aos fatos pretéritos. Porque errar a gente erra mesmo, mas o que importa é a vontade que a gente tem de acertar. Então não se apegue aos fatos pretéritos. E essa ponte é sobre um abismo de trevas, que é o abismo onde se situam todos esses espíritos que ainda não têm a menor condição de despertar para as claridades espirituais. Olha a analogia que a gente tem aqui desse abismo. Esse abismo aqui é o que separava o rico de Lázaro. Só que o rico não encontrou essa ponte, porque não tinha a menor condição ainda de acessar essa ponte. Aliás, é até interessante no livro Voltei, quando fala dessa passagem, porque quando eles começam o grupo em que o irmão Jacó está integrado, começam a atravessar a ponte, um dos integrantes desse grupo, ou seja, um dos espíritos que estava ali acolhido, amparado e conduzido por Bezerra de Menezes, Sampaio, ou seja, espíritos de escola, ele tem uma crise de arrependimento no começo da ponte, e ele se lembra de algo que ele cometeu numa encarnação pretérita, e ele fala: eu não mereço passar por essa ponte, eu sou um assassino, eu matei, eu não mereço, eu não mereço. E nesse mesmo instante, a turba de espíritos que ficavam ali na base da ponte começa a gritar: assassinos não podem passar essa ponte, os assassinos ficam conosco. E isso foi tão forte, revelou tão forte nesse espírito, que tiveram que abortar a travessia para tentar buscar reequilibrá-lo. E aí Bezerra de Menezes explica nessa passagem, ele fala: esse irmão realmente ele cometeu o que ele falou, porém depois, nessa última existência, ele se esforçou tanto, ele se dedicou tanto pelo Evangelho e pelo bem, que ele fez por merecer neste momento essa companhia e essa travessia. O que virá depois, é o que vem depois, a lei vai reparar e tudo mais, mas naquele momento ele merecia. E mesmo assim ele se sentiu tão fraco diante desse confronto com a sua condição moral, com o seu eu interior, que ele não conseguiu. Agora imagina aqui esse abismo, por isso que Abraão fala, é um abismo intransponível. Não bastava só a vontade, eu quero ajudar, vou descer até aí, Lázaro desce até aí, não bastava, não dá para descer daqui até aí, muito menos daí até aqui vocês não conseguem subir. Por quê? Porque falta a condição principal, que é a condição do arrependimento, a condição da consciência da expiação e da reparação. A gente pode resumir numa expressão só: o saber se equivocado e o querer acertar. Porque errar a gente erra, mas o que nos norteia e o que nos sustém é querer acertar, é de buscar sempre fazer o certo. É isso que faz a diferença. Aqui eles não conseguiram, o abismo era intransponível. Aí tudo bem, a gente até entende, fala: bom, tudo bem, o rico não ia conseguir subir mesmo, porque o cara não se arrependeu, não estava nem querendo sair do inferno. Se viesse uma aguinha para ele, estava bom já, não precisa sair. É só pedir perdão para aquele infeliz. Que rebaixamento, que ofensa para o meu orgulho. Não, né? Agora, Abraão não podia descer lá e ajudar? Também não. Se a pessoa não está preparada para receber ajuda, por que vai descer? Isso é outra coisa que a gente precisa ter em mente. A gente sabe que nós gozamos do amparo espiritual, mas esse amparo ele funciona, ele se faz presente, atuante, quando a gente se dispõe a recebê-lo. Se a minha escolha é seguir um caminho apartado dessa influência, eu fico com a minha sorte, e vou ficar a minha sorte. Quem já leu aqui, quem estudou a parábola do filho pródigo? Somos nós. O filho pródigo não quis ir embora da casa do pai. Falou: me dá a herança, me dá minha parte da herança que eu quero ir para o mundo. Vai com Deus. Foi. A gente sabe o que aconteceu com o filho pródigo, né? Teve alguma assistência? Não teve.
foi roubado, ele foi enganado, ele foi jogado lá para morar no chiqueiro, comer lavagem. Não teve nenhum espírito, nenhum anjo ajudando ele lá. Ajudou? Não ajudou. Até o momento que ele percebeu a burrada que ele estava fazendo. O que ele abriu mão. Daí o caminho da volta, teve algum problema que ele encontrou no caminho de volta? Não teve. Ele foi atacado, ele foi enganado, foi abordado? Não. Foi um caminho reto, até chegar de novo, voltar à casa do pai. É assim que funciona aí. Então, para o rico, por que ele ia receber ajuda, se ele não queria? Então, o caminho era intransponível nas duas mãos. Não por incapacidade dos espíritos superiores, mas pelo desejo do próprio espírito inferior. Aí ele continua. Bom, já que não dá para me ajudar, manda Lázaro de novo, né? Manda o office boy aí, manda ir lá na casa dos meus irmãos, avisar eles, para eles não virem aqui também. Quem sabe dá tempo deles evitarem, né? E aí Abraão fala: veja, eles já têm Moisés e os profetas, basta ouvi-los. A resposta dele: não, pai Abraão, não tem essa entonação, mas dá para imaginar ele falando assim: Moisés e os profetas, não, isso não tem serventia. Manda ele lá, porque eles vão ver um espírito ali, aí eles vão acreditar no espírito. Eles vão acreditar no espírito. Eles vão ver a materialização lá e aquilo assusta, né? Impressiona. O que era Moisés nesse contexto? Estamos falando aqui uma perspectiva judaica, uma parábola passada no povo judeu. Moisés para o judeu o que é? É a personificação da lei de Deus. Moisés é o próprio preposto divino de suas leis na condução e na estruturação do povo judeu, da fé do povo judeu. Então quando Abraão fala, ouça Moisés, está falando, ouça a lei de Deus. E tem algo na nossa vida que precisa ser feito, além de nós nos curvarmos à incidência da lei de Deus, para a gente crescer, para a gente evoluir? Precisa de alguma coisa a mais? Precisa de algum ritual? De alguma superstição, algum talismã? Precisa. A única coisa que é necessária para a gente conseguir concretizar a nossa evolução é cumprir a lei de Deus. O que é o bem? O bem é tudo aquilo que nos aproxima da lei de Deus. O que é o mal? É tudo aquilo que nos afasta da lei de Deus. É o básico. Aí fala para ele, olha, eu não quero falar de Moisés, não. Esse não aqui é um não muito significativo. Quanta gente, a gente agora falando da nossa situação, dos nossos dias de hoje. Quanta gente deixa de lado o Evangelho, no caso do Espírita, deixa de lado a doutrina espírita, as obras de Kardec, de Chico, as obras complementares, para ficar preso no fenômeno. A pessoa vem para o centro porque quer ver o Espírito, se receber uma cartinha, se puder ver uma incorporação, então melhor ainda. Entende? Estudar, não estuda. Buscar entender, buscar compreender o teor, né, da lei de Deus, isso é secundário. Não precisa. Ah, mas se vier um espírito, aí tá beleza. Tá. Ver espírito garante alguma coisa? Toda vez que a gente vê, e não são poucas, não vou falar todas, generalizar, mas a grande maioria, 90%, mensagens recebidas de psicografia, mensagens mediúnicas, que nos machucam no nosso orgulho, elas geralmente não são aceitas. Isso daí é mentira. Esse médio aí está me enrolando. Isso daí você acha? Isso daí é pessoal. Esse nego daí não vai com a minha cara mesmo. Sempre me invejou e agora está querendo desculpinha, querendo cartinha, passar mensagem por cartinha psicografada. É assim. O indivíduo só dá credibilidade àquilo que lhe agrada. Geralmente a gente não vai ouvir nada que nos agrade dos espíritos, dada a nossa condição atual. A gente vai ouvir incentivo,
mas o resto é conosco. Então o que adianta aparecer um espírito? Vai adiantar alguma coisa? Não vai também. Porque também, tanto assim não é, que Abraão mesmo falou assim, se você não acredita nem em Moisés, nem nos profetas, o que adianta mandar um espírito lá? Não vou acreditar mesmo. Não vou acreditar. Porque o problema não está no condutor, o problema está no conteúdo. E se esse conteúdo não é aquilo que eu espero que seja, então para mim não é verdade. Para mim eu não aceito. Resumindo, o que é isso? Orgulho falando alto de novo. Então, em última análise, essa parábola aqui é sobre orgulho, é sobre a vaidade, sobre personalismo. Tudo aquilo que ainda nos é entrave, nos é obstáculo para a gente conseguir acelerar a nossa evolução espiritual. Então, qual que é o remédio? Armar-se contra essa condição. Armar-se contra isso. Só que, para se armar contra isso, é preciso ter noção de que nós somos assim. Primeiro ponto. Segundo ponto, entender como efetivamente eu posso superar essa vaidade dentro de mim, esse orgulho dentro de mim. Como é que eu posso fazer isso? Basta querer? Querer ajuda, mas isso não me garante nada. Eu preciso ter subsídios para poder alavancar essa superação. Como é que eu vou fazer isso? Então aí você fecha o tripé que Allan Kardec tentou, de uma forma muito objetiva, de uma forma muito esmiuçada, apresentar na sua doutrina. O Evangelho como um guia moral de conduta. E aqui a gente sabe, toda a conduta, toda a vida pública de Jesus, tudo aquilo que ele viveu e explicou, ensinou e exemplificou, tudo foi radicalmente contrário ao orgulho, ao egoísmo e à vaidade. Tudo. A gente entende por que os Espíritos falam. O guia modelo, Jesus. Seja igual a Ele. Quer crescer, seja igual a Ele. E não tem outra saída mesmo. Você quer subir ao reino dos céus? Jesus falou isso. É por mim, e só por mim, que vocês chegarão. O Evangelho como guia de conduta. O conhecimento desse Evangelho. A compreensão dos ensinamentos de Jesus. Porque uma das coisas mais fáceis que existe é deturpar os ensinamentos do Evangelho. A gente vive isso dia a dia. Então precisa entender. Para isso o que precisa? Ensinar, estudar, instruir-vos. Primeiro mandamento, amai-vos. Segundo, instruir-vos. E terceiro, saber lidar com a carga que a gente carrega. Se eu errei, e errei muito, faz parte, tudo isso daí, o meu pretérito faz parte do que me trouxe até hoje aqui, até onde estou nesse momento. Não é algo negativo em si, não é. O que é negativo é ficar pegado a ele. O fato de nós errarmos, de nós não conseguirmos realizar as coisas da forma correta, por si só não é algo prejudicial para nós, desde que o que me guie seja a vontade de acertar, a busca pelo acerto, e a busca através do estudo, do esforço e da perseverança na realização do bem. A gente vai acertar, é tentativa e erro, entende? Mas sempre vai chegar no acerto. Mas precisamos ter isso em nossas mãos, senão não vai adiantar. A gente vai continuar pedindo para que alguém molhe o dedo na água para refrescar nossa língua. E muitos satisfeitos de continuar naquele Hades, naquele inferno. Como não parece, mas o próprio rico estava. Ele pediu para sair? Não pediu? Pediu perdão? Não pediu. A gente também. Tá bom aqui. Eu queria fazer isso, eu queria melhorar, eu queria ser bom. Ao mesmo tempo, puxa, tá bom aqui também. Então, as reflexões, elas se desenvolvem nesse sentido. Então, eu sugiro a vocês que estudem, que leiam com atenção, que reflitam sobre essa parábola, porque ela é muito profunda. Nada do que Jesus ensinou é superficial, né? Então, ela vale muito a pena. Para que a gente entenda, para que a gente medite sobre ela e tente buscar mergulhar, porque senão, gente, entende? Vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Então, agradeço a paciência de todos vocês. Que vocês tenham uma ótima semana
um ótimo fim de ano, um Feliz Natal, um ótimo 2022 a todos vocês que porventura eu não veja mais por aqui. Que Deus os abençoe a todos. Então agora, elevando o pensamento, a gente vai com muita gratidão, com muita alegria no coração, oferecer esse júbilo a todos esses amigos espirituais que nos recebem hoje aqui nesse ambiente tão abençoado, tão pleno de vibrações, né, emanadas para nos permitir desenvolver as nossas compreensões, desenvolver a nossa sensibilidade no estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Nosso muito obrigado aos mentores da casa, aos mentores desse estudo, aos nossos mentores pessoais, por toda a dedicação, por toda a amizade, por todo o companheirismo que nos é dedicado, pela inspiração, pela intuição que nos é aguçada, para que a gente possa desenvolver nesses estudos e trabalhar cada vez mais nesse nosso projeto pessoal de renovação e transformação interior. E levando mais pensamento, a gente vai buscar aquele que é a razão pela qual estamos aqui hoje, o nosso mestre, que nos trouxe e vivenciou esse Evangelho bendito e que permanece diuturnamente no nosso horizonte, como um farol a nos orientar, a nos indicar o caminho, nos infundindo serenidade, confiança, fé e esperança, força para superar os nossos cansaços, os nossos tropeços. Ao nosso Mestre Jesus Cristo, o nosso profundo obrigado, o nosso mais profundo e sincero reconhecimento e agradecimento pelo seu amor, pela sua paciência, pela sua misericórdia que nos é dedicada. E rogamos a Ti, Mestre, que suas bênçãos envolvam cada coração aqui presente, que cada um possa sair daqui, retornando aos seus lares, retornando aos seus ambientes, com a certeza de buscar para si a condição de cartas vivas do seu Evangelho, exemplificando as lições que estudamos hoje, transformando-as em guias, em condutas, em atos e palavras, nas linhas norteadoras de nosso pensamento. E que assim a gente possa dar o nosso pequeno contributo para transformar essa família humana numa família cada vez mais unida. Que o nosso exemplo possa iluminar esses irmãos que ainda carecem tanto do despertar espiritual. E assim, essa família humana tão conflituosa possa caminhar e se unir cada vez mais nos laços mais profundos de fraternidade, de união e de amor emanados de nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus.